Hello there, teachers, and welcome! Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual de São Paulo, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu faço uma série de vídeos que eu comento como eu preparei todas as aulas desse terceiro bimestre, e nesse vídeo nós vamos falar mais especificamente da aula número 7 do sexto ano do Ensino Fundamental, anos finais. E antes de começarmos, eu queria só avisar uma pequena mudança, né? Eu mostro aqui na tela os slides do repositório, que você faz o download lá do material digital, mas eu também mostro um handout que eu entrego para os alunos em todas as aulas. Eu costumava colocar esse handout na seção de comentários, mas na verdade ele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É só clicar, baixar, imprimir e usar à vontade. Então vamos lá, a sétima aula do sexto ano tem como título Someone Special Part 1, ou seja, alguém especial. Vamos ver aqui quais são os conteúdos e objetivos da aula. De conteúdo nós temos vocabulário Adjectives to describe a special person or animal. E de gramática nós temos subject pronouns e o conectivo because. De objetivos nós temos reconhecer o dicionário eletrônico como instrumento para encontrar o significado de palavras desconhecidas, reconhecer e utilizar adjetivos para falar de uma pessoa ou animal, e reconhecer e utilizar o conectivo because para justificar uma preferência pessoal. A primeira atividade que o slide traz aqui é um Everybody Writes. In 5 minutes, write in your notebooks the names of 4 special people in your family e the names of 4 special friends. Depois que eles escrevem, eles vão in pairs share the names you have written. Use complete sentences, follow the example. 4 special, aí aqui eles vão colocar 4 special people or 4 special friends. To me are... Eu alterei um pouquinho essa atividade, porque eu sempre gosto de transformar em atividades comunicativas, então vou mostrar para vocês como que ficou isso no handout do aluno. Temos aqui, ó, para começar, turn around and talk, interview your friend about special people in their lives. Então o objetivo vai ser o mesmo, que é escrever sobre as pessoas que são especiais na vida deles, mas eles vão fazer isso conversando. Então, como que eu vou pedir? Primeiro eu vou pedir para os alunos lerem em silêncio o enunciado, peço para eles pegarem daí quais são as palavras-chave e o que eles entenderam que eles vão fazer. E aí a gente fala que então aqui a primeira coisa que eles vão fazer, eles vão escrever os family members que são importantes para eles. E aí a gente coloca aqui os 4 family members. Depois eles vão escrever 4 friends que são importantes para eles. Depois que eles fizeram isso, a gente fala que agora eles vão ter que conversar com mais 2 amigos e descobrir quem são essas pessoas na vida desses amigos. Para isso, eles vão usar essa pergunta aqui, ó. Who are your special? E aí eles completam aqui Who are your special family members? E depois Who are your special friends? Ok? Então a gente faz a leitura da frase, faz o repetition 2 ou 3 vezes para eles treinarem a pronúncia e depois a gente apresenta aqui as possibilidades de resposta. Então, are really special to me? Então, por exemplo, my mother, my brother, my sister are really special to me. Ou de repente, my friend João is really special to me. Vai depender do número de pessoas que eles colocaram. Outra possibilidade de resposta, que é a que está lá no slide do material digital. 4 special friends to me are, e aí ele fala o nome dos 4, e for me, fulano, cicrano e beltrano are really special friends, are really special family members. Então, nesse momento, a gente faz leitura e repetition dessas frases, explica que eles não precisam usar a todas, eles vão escolher qual frase que eles vão usar para responder, e aí a gente dá alguns exemplos. E a gente também pede alguns exemplos, né? Então, fulano, como você faria a pergunta para cicrano? Beltrano, como você faria a pergunta para fulano? E se a gente observar que eles estão sabendo, que eles entenderam o que é para fazer, aí a gente dá 5 minutinhos para eles sentarem em pares, um faz a pergunta para o outro e eles anotam aqui a resposta dos amigos deles. Quando eles terminarem, eu posso pedir para uns 3 ou 4 voluntários, ou usar a técnica chame de surpresa, pedir para ele relatar. Então, com quem você conversou, quem são os special family members dele, ou quem são os special friends dele, e aí a gente encerra essa atividade aqui. Damos então continuidade lá no slide e vamos para a próxima atividade, que é Read and Listen to the Text. Eu mudei um pouquinho no handout, como de costume, né? Eu não gosto de fazer eles só lerem ou ouvirem um texto.
à toa, sem dar um objetivo primeiro. Então lá no handout eu inverti, eu já trouxe as perguntas aqui para eles, porque eles vão ouvir e ler o texto para responder as perguntas. Então, ó, read and listen to the text, answer the questions. Peço para eles lerem o enunciado em silêncio, pergunto o que eles entenderam, e aí eu leio a pergunta e faço repetition. Por que eu vou fazer repetition? Porque depois minha intenção é colocá-los em pares para comparar as respostas. Li as perguntas, fiz repetition, expliquei o que significa, aí eu deixo o texto lá na tela, o slide lá na tela, que eles vão ler o texto para poder responder. Depois que eles responderam, e aí eu dou 2 minutinhos para quem tá ali do lado mesmo, aí ele faz a pergunta pro amigo, né, que tá lá no handout, Who is Betty? Betty's friend. E aí o amigo responde, Why is she special? E aí o amigo responde, e eles vão comparar se eles fizeram igual ou não. Depois que eu dei uns 2 minutinhos para eles fazerem isso, eu chamo um aluno para responder a primeira, chamo outro aluno para responder a segunda, e depois eu mostro o slide para eles, só para eles verem se eles escreveram corretamente de acordo com a grafia. Em seguida, vamos para a próxima atividade, que é uma explicação, um foco no conteúdo Describing People and Animals. Lá no handout do aluno vai estar exatamente da maneira que está aqui, então a gente vai fazendo a leitura aqui no slide e eles vão acompanhando lá no handout deles e fazendo as anotações que eles acharem necessário. Eu sempre acho importante a gente ler e fazer a repetition das frases em inglês, porque elas trazem ali o que eles estão aprendendo, né? Aqui no caso eles estão aprendendo o conectivo because. Vamos rever também o uso dos pronomes it para objetos, animais, lugares, fenômenos meteorológicos. Vão relembrar o he ou she e também a questão do they. Então a gente faz a leitura e vai repetindo os exemplos e fazendo a explicação. Aí a gente volta lá no slide só para ver que o próximo exercício do slide é a apresentação dos adjetivos. Então nós vamos ter o primeiro slide que vai apresentar os adjetivos para animais e o segundo slide que vai apresentar os adjetivos para pessoas. Esses 2 slides estão lá no material do aluno, vamos dar uma olhada. Então aqui, como de costume, as mesmas palavras, as mesmas imagens para facilitar na aula, a gente vai mostrando ali no slide, vai fazendo repetition e os alunos vão repetindo e fazendo as anotações que eles acharem que eles precisam fazer, seja de pronúncia ou de significado. Na verdade, o significado eu já coloquei aqui para facilitar na hora deles estudarem. Então a gente faz bastante repetition dessas palavras porque eles vão usá-las depois para uma prática oral. É importante que a pronúncia esteja bem encaminhada. Não vai estar perfeita, mas eles já vão estar começando a treinar a pronúncia dessas palavras. A gente volta lá no slide e aí a gente continua. Nós temos aqui um exercício de listening. Esse exercício eu não coloquei lá no handout, tá bom? Mas por questão de espaço do handout, porque isso aqui dá pra gente fazer só no slide mesmo, que o objetivo é que eles ouvirem e verem o adjetivo que está sendo usado, mas como eles já têm todos os adjetivos anotados lá no handout, eles não precisariam ter isso anotado lá novamente. Procedimentos. O professor pede para eles lerem em silêncio, pede para eles explicarem o que eles entenderam aqui do enunciado e aí o professor toca os áudios para eles responderem. Aí a gente pode pedir para eles responderem individualmente ou num cantinho ali do handout e a gente toca os áudios aí umas 2 ou 3 vezes cada e depois a gente pede para 4 voluntários ou a gente chama 4 alunos de surpresa e pede para eles responderem o que eles colocaram em cada questão. Depois a gente mostra o slide com a resposta para ver se eles têm alguma dúvida. Se eles tiverem dúvida, a gente toca o áudio novamente. E se eles não tiverem dúvida, a gente dá continuidade. Essa próxima parte também não está no handout, mas é para praticar o verbo to be. Eu não coloquei no handout dessa maneira que está aqui, mas lá na prática final ela vai praticar exatamente essa mesma coisa, esse mesmo objetivo. Então a gente pede aqui novamente para os alunos lerem em silêncio o enunciado. Depois a gente pede para eles explicarem o que eles entenderam que é para fazer, e aí a gente pode pedir para eles fazerem anotando ali no caderno as respostas, e depois a gente verifica se eles fizeram da forma correta ou não, mostrando o próximo slide.
Esse é um exercício que, de repente, quando a gente for pedir as respostas deles, antes da gente ler o slide, a gente pode pedir para eles lerem a frase completa, porque eles já aprenderam I like. Os nomes eles podem ler da maneira deles, não tem problema, a gente de repente corrige depois a pronúncia, e o because é um dos objetivos da aula, então aqui não vai ter nada na frase que eles não saibam a pronúncia ou que vai atrapalhar a leitura, então a gente pode pedir, na hora que a gente for checar as respostas, pedir para um aluno, lê a frase 1 completa, outro aluno, lê a 2, outro lê a 3, claro que antes da gente mostrar as respostas, né? Os próximos slides também não estão no handout do aluno, mas é importante trabalhá-los principalmente com essa turma de 6º ano, porque vai explicar para eles como que eles vão usar um dicionário. Então ele vai trazer toda a explicação de como eles podem buscar um dicionário na internet, como eles vão usar o dicionário, quais partes do dicionário eles vão verificar. Então aqui é importante a gente ir fazendo a leitura com eles e também ir mostrando para eles no Google um dicionário que a gente pode achar para mostrar para eles como que essas coisas que a gente está mostrando aqui no slide, como elas acontecem na vida real quando eles estão pesquisando no dicionário. Então é importante a gente fazer essa parte, mas mais importante ainda mostrando para eles como fazer e não só mostrando as imagens que estão aqui no slide. E por fim, a última atividade que nós temos aqui no Aplicando Now It Is Your Turn. In pair, think about your classmates' characteristics and look for 3 adjectives in the online dictionary. Write them in your notebooks. Then describe your classmates to the class. You can use the models below. My classmate or name is tran, tran, tran. Então ele vai pensar de um amigo da sala e usar 3 adjetivos que ele vai pesquisar no dicionário para apresentar esse amigo para a sala. Eu resolvi mudar um pouquinho isso aqui para deixar um pouco mais comunicativo, como eu sempre costumo fazer, e o que nós temos é a seguinte atividade aqui no handout do aluno. Interview your friend about their favorites. Aí nós temos favorite family members, favorite cousin, best friend, best classmate, favorite teachers, favorite pet. E aí a gente vai apresentar a pergunta Who is your? Então, para quando for singular, né? Como está aqui no exemplo, ó, Who is your favorite cousin? Ou então, Who are your? Para quando for plural. Who are your favorite family members? Who are your favorite teachers? Então a gente vai primeiro fazer repetition. Então, primeiro, vamos pedir para eles lerem o enunciado e explicar o que eles entenderam. Depois a gente faz repetition desses tópicos aqui para ver se eles entenderam todos os tópicos e fala que são esses os favoritos que eles vão perguntar para os amigos deles. E aí a gente apresenta a pergunta Who is your? E explica, porque é para ser usado quando é singular. E aí a gente pode perguntar para eles quais aqui estão no singular. Depois a gente apresenta Who are your? E explica que é pro plural e pergunta quais aqui estão no plural. E aí a gente mostra as respostas. I like fulano because he is... E aí a gente pergunta, olha, essa resposta é quando estamos falando de uma pessoa ou mais? Ah, é uma, teacher. Como você sabe? Porque tem o he. O que o he significa? Ele. Ah, ok, vamos ver a próxima. Faz repetition e explora dessa mesma maneira. E faz isso com as seguintes. Então a gente faz repetition bastante dessas perguntas e respostas, e aí a gente já pode dar um exemplo nosso, né? A gente pede para um aluno, então, perguntar qualquer tópico aqui pra gente, o aluno faz essa pergunta e a gente responde, explora a resposta, por que eu usei he, por que eu usei she, por que eu usei they, só para eles estarem atentos nas respostas que eles vão ter que dar, e também a gente pede para eles identificarem quais foram os adjetivos que nós usamos. Depois que a gente deu esse exemplo, a gente pode pedir para uns 2 ou 3 pares de alunos dar exemplo também, e aí quando a gente observar que eles estão entendendo o que é para fazer, a gente deixa eles em pares para responder. Como aqui a conversa vai ser um pouquinho mais longa, o professor pode decidir se ele vai sentar num par e já vai fazer as 6 perguntas, ou se ele vai fazer 3 perguntas num par, depois o professor troca de pares e ele faz o restante das outras 3 perguntas, fica a critério do professor. Eu prefiro fazer uma prática mais curta, porque antes dessa troca de par, eu posso fazer alguma correção geral com a sala, que aí eu uso a técnica da Delayed Correction. Se vocês não souberem o que é isso, depois comentem
comenta aqui embaixo que eu posso comentar mais sobre isso. Então eu prefiro diminuir a prática, fazer 3, eu faço a correção e depois eu faço mais 3 para eles terem oportunidade de praticar da forma corretinha, terminar praticando bonitinho. Depois que nós terminarmos isso, a gente pode pedir para eles falarem, então a gente chama uns 3 alunos para eles falarem com quem eles conversaram, que a pessoa respondeu, quem que é o favorite family member, quem que é o best friend e como ele descreve essa pessoa. Depois disso, como de costume, o slide vai trazer a seção o que aprendemos hoje, que aí a gente vai fazer a leitura do que está aqui, mas também voltamos lá para o handout do aluno e fazemos a seção What I Learned Today. Então hoje aprendemos a descrever, e aí deixa eles falarem o que a gente aprendeu a descrever, e depois o professor bate o martelo e fala, ok, é isso mesmo, escrevam aí, porque o objetivo aqui hoje aprendemos a descrever pessoas e animais, e aí, por exemplo, pede para eles colocarem os adjetivos, 2 adjetivos para pessoa, 2 para animais, pede para eles falarem, aí fala depois, ok, então escrevam aí. Para pessoas, podemos usar os pronomes. Quais são os pronomes que usamos? São 3 para pessoas. E eles falam, a gente coloca aqui os 3 pronomes, né? He, she ou they, se for mais que uma pessoa. E para animais, qual que é o pronome que a gente usa? Deixa eles falarem, a gente coloca aqui. E se for mais que um, qual que é? É o they, novamente, eles colocam ali. E o conectivo que aprendemos hoje foi o because, deixa eles falarem, né? E o que significa isso mesmo, gente? É porque, ok, então escrevam aí. E aí eles escreveram, lembrando que essa sessão eu sempre faço a leitura ali em Open Class, eu chamo Open Class quando o professor está lendo ali para a sala toda, todo mundo prestando atenção, só que quando chega as lacunas, eu puxo as respostas deles, eu deixo eles responderem primeiro, e aí eu falo, sim, é isso mesmo, então vamos todo mundo escrever aí because, e eu vou fazendo dessa maneira. Depois disso, vou lá no gerenciador de tarefas, abro a tarefa relacionada a essa aula, peço para eles lerem os enunciados para eles verem se eles entenderam o que eles precisam fazer e vou mostrando o que a tarefa tem a ver com o que eles viram na aula de hoje, ou de repente direciono, essa tarefa está igual a esse exercício aqui, ou é baseado no conteúdo desse exercício, para quando eles forem fazer a tarefa, eles terem uma base para ajudá-los. Foi isso que eu preparei para essa aula, lembrando que o handout vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Mudou, não mais nos comentários, mas na descrição do vídeo, e se vocês usarem, depois volta para falar como que foi. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!